Opa, eu sou católico e até o final desse vídeo você vai entender a razão de você ter nascido. E talvez seja completamente diferente do que você imaginava que fosse. E, bom, até os não cristãos já devem ter ouvido muitas vezes que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas aí, depois de nos ter criado, ele nos deixou para viver uma vida tão curta sem nenhum motivo maior? Muito pelo contrário, o propósito do ser humano é muito maior. No princípio da criação, o homem foi estabelecido por Deus num estado de santidade. Porém, seduzido pela serpente, ele abusou da sua liberdade e, ao invés de servir ao Senhor, buscou servir a si mesmo. E a consequência disso é visível até hoje e vai continuar sendo visível até o fim. Basta a gente parar um pouco para pensar e olhar para dentro da gente mesmo. Veremos que o nosso coração é inclinado para fazer o mal e que muitas vezes a gente escolhe servir a nós mesmos ou a outras criaturas ao invés de servir quem a gente deveria servir. E será que essa inclinação ao mal tem alguma solução? Deixa nos comentários se você acha que tem. O homem supera o universo e está escrito na nossa história o quanto, ao passar dos séculos, o conhecimento do mundo material progrediu tanto. Mas mais do que isso, o que sempre foi do interesse do ser humano foi buscar uma verdade mais profunda. Verdade essa que foi encontrada. E se eu te dissesse que essa verdade está bem diante de nós? Hoje é levantada a bandeira de que a liberdade é fazer o que bem quiser, seja algo bom ou algo ruim, desde que agrade a si mesmo. Ah, mas essa visão é uma mentira. Não foi para isso que o Senhor nos criou. A liberdade verdadeira consiste em um homem, mesmo em meio às paixões e vontades ruins, lutar contra elas, tendo como objetivo buscar a Deus por livre vontade e amor. E essa ideia da liberdade ser fazer o que quiser, pasmem, é uma escravidão. Se você duvida, veja um alcoólatra. Ele está dentro desse pensamento. Ele, por mais que seja um viciado, bebe se quer e quando quer. Mas diga pra ele parar de beber, na mente dele ele pode conseguir. Só que se ele de fato tentar, vê que está preso em si mesmo. Usar um alcoólatra de exemplo faz com que qualquer um possa concordar. Até porque aparentemente o problema seria a bebida em si. Mas e se eu usasse nós mesmos como exemplo? E se eu dissesse que nós também podemos estar vivendo uma escravidão? Me diga, talvez pra você seja fácil ficar sem a bebida. Mas é fácil ficar sem sobremesa depois do almoço? É fácil ficar sem falar mal dos outros? É fácil ficar sem o celular? Assim vemos que talvez nós tenhamos também correntes. Agora a gente pode pensar melhor o que seria essa tal escravidão. Como poderemos servir a Deus se precisamos servir a nós mesmos? Isso que eu tô falando de coisas aparentemente inocentes, embora uma delas realmente seja pior do que as outras. Faz a experiência de pensar se algo te aprisiona. Ainda por cima, um dos maiores males do século está relacionado à sexualidade do ser humano. Tristemente, não é difícil de ver pessoas escravas do próprio corpo. Como poderá nossa alma voar para o Senhor na hora da nossa morte se tem coisas que nos prendem em nós mesmos? Tão necessitados somos da oração, para que em nossa miséria e em nossa vida repleta de pecados, possa Jesus vir e ter piedade de nós. É Ele quem nos tira da nossa escravidão. Nada dessa terra, repito, nada dessa terra tem mais valor e dignidade do que o homem. Já vi pessoas tentando descobrir maneiras de tornar o ser humano imortal, de tentar manter a nossa consciência aqui, e eu exclamo sem medo: perda de tempo. O ser humano já é imortal. O nosso corpo passa, essa vida vai passar uma hora ou outra, mas a nossa alma é eterna. Não é que devemos parar de viver aqui, até porque nossa vida temporal tem valor, mas não devemos, para viver aqui, vivermos servindo ao mundo. Muito pelo contrário, sirvamos a Deus. Paremos de ignorar o que vem depois dessa vida. Em todos os nossos dias, pensemos na nossa morte, porque é ali que ficará definido se passaremos a eternidade cumprindo o sentido da nossa existência, ou seja, vivendo com Cristo a felicidade suprema que ninguém jamais experimentou nesse mundo, ou se passaremos a eternidade colhendo os frutos de uma vida sem ligar para Deus. Nós nascemos para Cristo. Santo Agostinho dizia com razão: podes atrasar sua conversão dia após dia, mas não podes atrasar sua morte em um só minuto. Deixemos de viver a vida para nós mesmos, deixemos de pensarmos em nós como deuses de nós mesmos, mas pensemos em nós como servos e filhos do verdadeiro
Deus. É por isso que eu digo que devemos buscar a Ele sem medo e sem vergonha, até porque do que valerá qualquer esforço em que o fim último não seja esse. Como no vídeo passado, digo que nos arrependamos de nossos pecados, nos confessemos, tomemos nossa cruz e sigamos a Cristo. Apenas assim poderemos viver o verdadeiro sentido de nossas vidas e poderemos ser homens eternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.